dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Borges e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do conceito do algoritmo de recomendação de filmes. Lembrando novamente, ou primeiramente, que este vídeo foi feito com base num projeto da FEADEV, lá do pessoal da FEA USP, e eu vou estar deixando o link do vídeo original, da ideia original, aqui na descrição para vocês acompanharem, deixando os devidos direitos autorais aos criadores desse projeto. Mas agora, vamos, né, dados os devidos direitos autorais, vamos explicar um pouco aqui sobre o projeto de algoritmos de recomendação de filmes, né? Bom, pessoal, basicamente, para te entender como funciona a recomendação de filmes, a gente precisa entender um pouco antes qual ferramenta que a gente vai utilizar. E a ferramenta que a gente vai utilizar hoje vai ser o Python, certo? Vai ser o Python, que é uma ferramenta ótima para a gente trabalhar com análise de dados e com a ciência de dados como um todo, né? E além disso, a gente vai estar utilizando a plataforma Google Colab para poder estar desenvolvendo esse projeto. Mas agora falando um pouco sobre qual vai ser o esquema de engenharia que a gente vai utilizar para descobrir um pouco sobre o algoritmo de recomendação, a gente pode falar um pouco da filtragem colaborativa. Existem dois tipos de filtragens, mas vamos começar falando aqui da filtragem colaborativa. Como vocês podem estar vendo aí no slide, como ela funciona, né? Você tem dois usuários chamados Andrei e João. Esses dois usuários, eles vão curtir um vídeo no YouTube, certo? E os dois vão curtir um vídeo no YouTube, por exemplo, sobre churrasco. E então você logo entende que eles têm gostos iguais, os dois provavelmente gostam de churrasco, então eles são usuários similares. Então agora o Andrei, ele vai lá e vai curtir um vídeo sobre League of Legends. O sistema entendeu que eles dois curtiram sobre churrasco e agora que o Andrei curtiu League of Legends, o sistema vai entender que provavelmente eles são usuários similares, então o João vai receber também né, o link do vídeo de League of Legends. Então, primeiramente, você tem que ter a condicional onde dois usuários curtem um vídeo sobre um determinado tema. O sistema entende que esses dois usuários são similares e depois, com base nisso, quando o outro usuário curte um outro vídeo, esse vídeo automaticamente vai ser recomendado para o outro usuário, enquanto está aí na imagem. Isso aqui é uma filtragem colaborativa, deve que ver o nome colaborativa. Colaborativa vem de colaboração. Você precisa ter pessoas curtindo vídeos, precisa ter uma comunidade ativa interagindo com os vídeos da plataforma para que o sistema de recomendação funcione de forma boa. E o próximo sistema é o sistema de filtragem baseada em conteúdo. De vez de você fazer com base em colaboração, com base em likes, agora você vai fazer com base em conteúdos. Ou, por exemplo, como funcionaria? O Andrei, ele vai lá, ele curte um vídeo no YouTube sobre League of Legends, certo? Ou melhor, ele curte um vídeo sobre esportes eletrônicos, sobre campeonatos de esporte eletrônico. O YouTube entende que ele gosta da temática de esportes eletrônicos e posteriormente aparece lá um vídeo sobre o Worlds de LoL, ou sobre o Major de CSGO. É um vídeo similar à temática de esporte eletrônico que ele viu e aí o YouTube vai recomendar isso para ele. Então, com base na similaridade dos conteúdos, o algoritmo de recomendação vai estar recomendando este vídeo para o usuário, no caso aí o Andrei, né? Mas isso aqui são só teorias de como a gente poderia aplicar a filtragem, o sistema de recomendação, os algoritmos de recomendação. São duas teorias de filtragem, ambas são utilizadas no YouTube de diferentes maneiras, né? Mas na prática, ainda não na prática, mas nós falamos um pouco sobre teoria, como a gente poderia aplicar o conceito matematicamente falando? Porque na ciência da computação, e não somente na ciência da computação, mas na área de ciência de dados, a matemática é muito importante, o conceito matemático é muito importante. E quando a gente fala de algoritmo de recomendação, isso também não é diferente, né? E bem, seguindo para o próximo slide, é simples, a gente vai utilizar a teoria da similaridade do cosseno, ou de cosseno. Como você pode ver no exemplo, você tem três filmes, você tem o Star Wars, você tem o Star Trek e você tem o Avengers. E você tem três usuários. Os usuários vão dar suas respectivas notas para os filmes. Né, como por exemplo ali o usuário pensante deu 3,5 para Star Wars, 4,5 para o Star Trek e nota 5 para o Avengers, certo? Então, basicamente você tem as notas, né? Só deixa eu tomar água aqui rapidinho.
Bem, voltando aqui, com base nessas notas, o sistema matemático vai formar vetores no plano cartesiano. E esses vetores no plano cartesiano vão ter as notas, como por exemplo ali que você não tem uma coisa muito similar, né? Não tem uma coisa muito proporcional, mas isso aqui é só uma representação gráfica, né? Só para vocês entenderem com a similaridade de cosseno. Mas basicamente você vai ter as notas e elas vão formar vetores, e esses vetores vão formar um ângulo entre si, né? E com base nesse ângulo, segundo a teoria da similaridade de cossenos, quanto menor for o nosso ângulo, maior vai ser o nosso cosseno. Então, se o nosso ângulo for 0 graus, o nosso cosseno vai ser 1 grau. Então, com base nessa teoria, quanto mais fechado for a angulação entre os nossos vetores de filmes, quanto mais fechado for a angulação entre os nossos vetores de filmes, maior vai ser o nosso cosseno. E com base nisso, a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é verificar que esses dois filmes são similares. Então, com base nas avaliações dos usuários para cada filme, você constrói vetores, você verifica a angulação entre esses vetores, com base na angulação você descobre os cossenos, e se os cossenos forem parecidos, quanto maior for o cosseno, porque você vai ter o ângulo, você vai calcular o ângulo, quanto menor o ângulo, maior o cosseno, e quanto maior o cosseno, maior a similaridade entre esses filmes. E daqui, dessa teoria da similaridade dos cossenos, daqui desse princípio matemático, daqui desse plano cartesiano, você consegue saber se um filme é similar a um outro ou não. Certo? Mas enfim, agora a gente precisa entender como que vai funcionar, né, essa teoria na prática, né? Como que vai ser, né, essa ideia. Né? E é com base nisso que a gente vai trabalhar aqui agora. Então eu vou para o recomendador de filmes aqui no nosso projeto, NumPy, para te conversar um pouco sobre como a gente fez. Bom, basicamente falando em Python, como eu disse, Python é uma linguagem de programação, uma linguagem muito utilizada na área de ciência de dados, na área né, de engenharia de dados. Então, a gente vai utilizar ela aqui hoje para poder estar estudando um pouco sobre o sistema de recomendação de filmes, né? E como que funciona, né? Basicamente, a gente vai usar o NumPy, né? E, bom, de começo aqui, a gente vai importar o NumPy e o Pandas, né? Ambas bibliotecas para análise de dados, né? Depois a gente já tem bases aqui prontas, tá? Do filmes e do ratings aqui, que eu já trouxe aqui da internet para dentro desse projeto. São bases preenchidas, bases com dados tratados já, né? Pré-tratados, então eles já podem ser explorados aqui no nosso sistema aqui de recomendação de filmes tranquilamente. Então a gente vai ler, né, os nossos arquivos aqui de ratings e filmes para começar, porque a gente vai começar com a teoria aqui mais básica aqui né, da teoria colaborativa, né? Então eu já importo os meus dados para cá. Aqui no filmes.red a gente já consegue aqui estar trazendo a nossa tabelinha aqui, né, básica aqui sobre os movie IDs, o title, né, os títulos deles, o gênero deles e os anos que eles foram produzidos, né? Aqui a gente já consegue trazer um pouco dos ratings dos usuários com base nos IDs dos filmes, né? A gente pode ver que o usuário 1, por exemplo, validou o filme 1 com nota 4, mas validou o filme 47 com nota 5, né? Aqui a gente traz um pouco dos filmes shapes aqui, né? Basicamente aqui então a gente tem os filmes shapes, os ratings shape, né? E aqui a gente vai trazer os nossos ratings junto com os nossos movie IDs. A gente vai juntar as duas tabelinhas, né? As duas tabelinhas aqui em uma só, por isso que a gente utiliza o comando merge, né? E aqui a gente consegue ter uma visão melhor sobre os filmes, os títulos, os gêneros, o ano de produção deles, o usuário que criou, que validou esses filmes e o rating que ele propôs, né? Aqui já até dando um pouco do conteúdo que a gente disse lá das avaliações dos usuários sobre os filmes, né? Para a gente poder construir os nossos vetores e com base nos nossos vetores construir nosso sistema de cosseno e os cálculos, né? Mas enfim, aqui então, na teoria da filtragem colaborativa, na teoria dos ratings dos usuários, a gente vai basicamente criar uma tabela aqui onde a gente junta o título, o usuário ID
e rating, né? O usuário, o título do filme e o rating que ele validou. E o que tiver, a gente colocou esse fio NA aqui porque se você não colocar os que não tem validação, né, eles vão ficar como NaN, né, NaN, né? E para não ficar feio, a gente coloca zero porque não tem a validação do usuário, né? Então a gente coloca zero para ficar um pouco mais, fazer um pouco mais sentido, né? Mas prosseguindo aqui, por que tá tudo zero aqui? Porque o usuário, né, ele não vai conseguir ver todos os filmes do planeta durante a vida dele. É impossível, né? A menos que ele seja um super amante de cinemas, muito viciado, ele não vai conseguir ver tudo durante toda a vida dele. Então, mas alguns filmes aqui ele validou. Por exemplo, esse 7.1 aqui, o usuário 610 deu nota 4. Né? Então tem alguns filmes aqui que já estão com validação. A maioria deles não, porque não tem como você ver todos os filmes ao longo da sua vida, né? Mas essa tabela já traz essa relação, né? Da validação, né? Da nota do usuário e do filme. Né? Aí aqui a gente vai importar a biblioteca que trabalha com a similaridade de cosseno, porque o Python ele é muito bom por causa disso, ele traz bibliotecas já que fazem os cálculos complexos para a gente, não precisa se preocupar em desenvolver lógicas muito cabulosas, né? O Python ele geralmente traz as bibliotecas já pré-prontas aí para a gente, pré-desenvolvidas já para a gente não ter que se preocupar com isso, e já traz as funções, e aqui a gente já consegue calcular a questão da similaridade de cossenos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai pegar essa tabela filmes, a gente vai calcular a similaridade de cossenos, né? A gente vai construir aqui nossa tabela filmes, né? Vai fazer uma indexação e vai imprintar essa tabela pra gente, né? E aqui ele demora um pouquinho para fazer o que ele fez. E aqui você consegue perceber que foi feito a similaridade de cossenos. Por exemplo, o filme 7.1 e o 7.1 ele tem similaridade de cosseno 1, ou seja, a angulação dos cossenos ali, né, o ângulo, né, entre os vetores, né, do 7.1 e 7.1, ele é 0 graus. Né? Se o ângulo é de 0 graus entre os vetores, logo a gente sabe que o cosseno ele é de 1 grau. Ele é de 1 grau. Né? E se ele é de 1 grau, não, o cosseno ele é 1. E se o cosseno ele é 1, ele tem similaridade exata. Né? Agora, se tu comparar aqui o filme Round Midnight com o filme Hellboy: The Seeds of Creation, ele tem cosseno de 0,77 70.707, né? É um número bem grande aqui, né? Basicamente, por quê? Porque o ângulo dele, entre eles ali, entre os vetores dos dois filmes, forma esse cosseno. Então já dá para perceber aqui também, não somente o número, mas já a porcentagem de similaridade. Por quê? Porque o cosseno aqui é 1. 1 poderia representar o quê? 100% de similaridade. Agora, Hellboy: The Seeds of Creation e Around Midnight poderia representar, 70,71% de similaridade. Né? Ou arredondando, né, para 70,50% de similaridade entre os dois filmes. Né? É claro que não é 100% preciso 100% das vezes, porque isso aqui é matemática. Né? Matemática não trata exatamente ainda toda a similaridade que a gente pode dizer. O filme às vezes ele tem umas características lá que são mais. Aqui é muito, como posso dizer, é muito exato. Né? Ele só analisa o gênero, do que trata o filme, a sinopse e pronto. Agora, e faz um cálculo de vetores ali, base nas avaliações dos usuários. Né? Mas ele não vê toda a característica emocional que o filme passa, ele não vê toda a característica do enredo, dos atores. Então, assim, ele ainda não é tão preciso ainda, nem sempre é, mas ele já traz um pouco de similaridade com base na avaliação dos usuários. Ainda às vezes ele falha, né, porque ele é feito com base em similaridade de cossenos, ele não é 100% preciso, mas ele já traz uma precisão até que legal. Não 100% preciso, mas ele consegue atingir um pouco de dizer pra gente se ele é parecido ou não nos filmes, né? Então, prosseguindo aqui, a gente já montou aqui o cara principal, a similaridade de cossenos. Agora, pela similaridade de cosseno, a gente pode ver as recomendações testáveis. Né? Então, aqui basicamente eu coloquei o filme do Avengers, né? Que é um filme. Eu quero que ele faça em ordem ascendente, né?
e eu quero que ele monte a tabelinha de recomendações, né? Eu quero que ele me traga os 20 filmes mais parecidos com Avengers. Então você pode ver que ele fala que Avenger aqui, né, é um. Depois o segundo filme mais parecido é o Capitão América The Winter Soldier. E aí Thor, e aí vai baixando até chegar lá embaixo, Doutor Stranger, né? 51, blá blá blá, de similaridade. Aí você fala, se você quiser trocar aqui, eu quiser, sei lá, né, colocar o Thor, eu consigo? Consegue, né? O Thor aqui, o filme mais parecido com ele é o Capitão América The First Avenger. E vai caindo, né? Até chegar no Spider-Man. Então aqui você tem o mundo inteiro, né, de possibilidades, né? Você coloca o filme que você quer ver e você tem uma lista, né, dos filmes dos mais parecidos aos menos parecidos, tudo com base no cálculo de similaridade de cosseno. Aqui você consegue, né, com a biblioteca Matplotlib, né, validar a visualização de frequência de rates com base nos dados coletados, né? Então aqui basicamente você consegue ver aqui, né, os 20, né, e com base nessa recomendação ver graficamente a frequência, né, das recomendações. E aqui a recomendação da avaliação por filme, né, também da Matplotlib, né. Você também consegue estar pegando aí do Avengers aqui, né, do Avengers 1, né, até os filmes aqui, né, que tem menos a ver com os que tem mais a ver aqui, né. Inclusive, eu acho que a gente pode até estar melhorando isso aqui, porque está muito junto ali o nome, né. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem, dar um espaçamento aqui, vou colocar um 18, dar uma esticada nessa tabela, porque ó, fica mais bonitinho, né. Ele fica mais espaçadinho. Aqui tem o filme do Avengers, que tem mais a ver, né, o 1 ali, e vai descendo, né. Então isso aqui com o Matplotlib também é bem legal. Você consegue validar os filmes aí que são mais parecidos com os menos parecidos, certo? E agora, prosseguindo, na teoria da filtragem baseada em conteúdo, né? Aqui a gente vai primeiramente trazer aqui as bibliotecas do vetor e do cossino, da similaridade de cosseno. A gente vai importar agora os dados e as tags, porque agora vai ser com filtragem baseada em conteúdo, ou seja, a gente não vai mais com base nas avaliações dos usuários sobre os filmes ver, né, o que é mais parecido, mas sim com base no conteúdo do filme. Tá? Então, para isso, a gente traz essas novas bases de dados, dados.csv e tags.csv, que também são dados tratados, pré-tratados, e que estão aqui só para a gente ter um pouco mais de facilidade na hora de processar eles. Então, beleza, aqui a gente imprime na tela o que a gente tem, né? Os dados, né? O ano, o nome do filme, o score dele, o time, os votos, os diretores, as tags, a descrição do filme. E aqui a gente já começa com a Matplotlib fazendo o agrupamento das avaliações dos filmes, né? Então, com base nisso aqui, a gente já consegue ver, né, o score que ele recebeu, né, e a estrela que ele recebeu. Então, aqui você já percebe, por exemplo, que essa aqui é um hot space, né, no nosso gráfico. Uma parte que tem muitos filmes aqui, pelo menos entre 4, não, entre 5 e 8 estrelas, né? Que estão com uma avaliação lá entre 20 a 80 de score, né? Então você já consegue ter uma validação de dados bem interessante aqui, vendo as avaliações dos filmes. Aqui a gente imprime, né, as tags, né, do nosso cara aqui, né, cada movie ID tem as suas tags, a gente mostra aqui essa base de dados. Aqui a gente roda um dados shape, um tags shape. Essa linha aqui, ela basicamente serve com base no lambda para transformar o movie ID em uma string, tá? E aí, basicamente aqui agora, a gente vai montar a tabela de filmes, né, com as informações essenciais. Basicamente a gente vai pegar o title, name, left, o movie ID, né, montar uma nova coluna de informações, né, que junta o gênero, o diretor, a description e a tag, né. Isso aqui vai servir para a gente de base, né, para a gente poder fazer a teoria basicamente aqui como a gente chamou, da filtragem baseada em conteúdo, né? Com base no conteúdo do filme, a gente monta uma similaridade de cosseno, a gente monta vetores, monta uma similaridade de cossenos e recomenda para o usuário, né, o filme. Então aqui você pode ver que o Toy Story, o Jumanji, né, e ele vai fazendo as informações aqui. Bom, depois a gente vai pegar, a gente vai vetorizar e a gente vai pedir para fazer uma vetorização com base nas infos. E aí depois a gente pega essa vetorização e a gente faz uma similaridade de cossenos aqui. E aí, basicamente, a gente vai
Com isso, a gente já consegue ter uma visão dos filmes que são mais similares e dos que são menos similares com base na coluna Infos que a gente pegou, que a gente criou juntando o gênero, diretor cast, description e a tag. Tá? E aqui ele está rodando, ele é lentinho mesmo, né? Rodando aqui no servidor do Google. Né? Depois disso a gente vai juntar o title e vai criar, né, a nossa tabelinha de similaridade de cossenos aqui, igual a gente fez lá em cima. Então Toy Story, de novo, similaridade de cosseno 1, porque a angulação entre os seus vetores ela é de 0 graus, e sua angulação é de 0, então o cosseno é 1. Né? O Jumanji com Toy Story aqui, por exemplo, tem uma similaridade de 0.084, né? E por aí vai indo. Quanto maior for o nosso cosseno, mais similar ao filme. Quanto menor for o cosseno, menos similar é o nosso filme. Mas agora estamos fazendo de novo a similaridade de cossenos, mas com base na similaridade das infos. E agora, pessoal, antes da gente prosseguir, né, para vocês tentarem entender um pouquinho melhor qual que é a ideia aqui, eu vou mostrar aqui no slide de novo, né, voltando aqui para o slide, eu vou mostrar qual que é a teoria que a gente utilizou aqui. Foi da TFIDF. Vocês viram que a gente utilizou isso aqui? E como que funciona, né, a teoria da similaridade de conteúdo? Você viu que a gente juntou ali o gênero, a gente juntou as informações, a gente juntou tudo, né, para poder construir um conteúdo que, e nas infos, a gente fez análise da similaridade de cossenos. Vocês podem perceber aqui, que nesse gráfico aqui, nessa tabela, que basicamente você tem dois textos. Na verdade, você tem dois textos. Você tem a lua é branca, né? E você tem o que a lua é verde, certo? E basicamente, como funcionaria, né? São dois textos e como que eu descubro a similaridade entre eles? Eu analiso a pontuação entre eles, ou seja, eu percebo que no texto 1 e no texto 2 eu tenho lua, a palavra lua se repete nos dois textos. E eu percebo que a lua branca, ela aparece em um, mas ela não aparece no texto. Assim como a palavra verde aparece no texto 2, mas não aparece no primeiro. Mas isso aqui não vai importar. Por que esses dois textos são similares? Porque os dois textos têm a palavra lua. Então, com base nessa análise, no caso lá na nossa biblioteca lá que a gente fez a similaridade de cossenos, da vetorização e posteriormente da similaridade de cossenos, o que ele vai validar para construir os vetores é o quão similar são as informações entre dois filmes. Certo? Por exemplo, né, prosseguindo aqui, vamos olhar aqui a tabela que ele construiu, né, que te juntou tudo aqui. Se você for ver as infos, como que eu sei que esse filme é similar com esse? Olha, nos dois aparece que são de aventura. Então já é um ponto. Animation e Children, é divergente. Ou melhor, aqui, Children e Children. Repetiu duas vezes. Então mais um ponto. E aí a gente vai fazendo a similaridade. Aqui, Fantasy 0, Fantasy 0. Ó. E com base na quantidade de informações que se repete, a gente vai pontuando a informação. E depois que a gente tem os nossos vetores pontuados, que a gente percebe que as informações dos filmes são similares, a gente constrói uma similaridade de cosseno e com base nesse cálculo, de novo, a gente tem, né, agora com base nas informações, com base no conteúdo do filme, a gente sabe se ele é muito similar ou se ele é menos similar, certo? E aqui a gente consegue construir a nossa tabelinha também, com base no filme Back to the Future que a gente utilizou aqui, né? Você também pode estar colocando qualquer dado que você quiser aqui. E aqui você consegue ver os filmes que são mais similares, né, com ele, no caso aqui o 2, o 3, né, e vai caindo o Time of the Machine aqui, né, e lá no final o Millennium, né, que é sendo menos similar, e o Back to the Future 2 sendo, né, o mais similar. Se eu quiser trocar aqui também, colocar o Thor, também consigo, né, também consigo colocar o Thor, né, e ele vai fazer a similaridade, né, sendo que o Thor mais similar é o Thor que
Thor, The Dark World, né? E o menos é o Ant-Man and the Wasp, né? Então fica basicamente aí também, né? Vou colocar só Back to the Future aqui de volta, né? Tava aqui antes, deixar. Ah, aqui ele deu erro, tá? Tem que ser, o nome tem que ser igual que tá na base, tá? Senão ele não dá certo. Aqui, ó. Tá com espaçamento aqui. Agora vai. Aí, ó. Legal. Aí voltou aqui. Então já fica também um detalhe, né? Você tem que deixar igualzinho. E aí, beleza. E aqui a gente vai construir, né, com a biblioteca Matplotlib, né, os filmes que mais se aproximam do resultado da pesquisa. Então aqui de novo, a gente consegue aqui ver o filme que é mais similar, né, o Back to the Future, né, e os filmes menos similares, né, aqui nessa tabelinha do Matplotlib. E o gráfico de recomendação com base nos filmes que possuem perfil parecido, né. A gente constrói aqui com base nos 20 mais parecidos, né, a gente constrói um gráfico de recomendação, né, basicamente isso aqui, né, só que de uma forma mais visual, utilizando a Matplotlib, né, puxando aqui, né, os filmes mais parecidos e os menos parecidos, né. Então é basicamente isso, né. É um conteúdo razoavelmente complicado até de se entender, mas se você tiver bem aí, você consegue super bem nele. Então, qualquer dúvida deixa no chat e é isso, pessoal. Até a próxima.